Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeo. Hoje nós vamos falar sobre comportamento motivacional. A professora Cecília Bergamini Whittaker, em seu livro Motivação nas Organizações, define alguns tipos de comportamento motivacional que definem a individualidade de uma pessoa. A ideia do programa de hoje é mostrar esses 4 comportamentos e perguntar para você qual o seu tipo de comportamento. Portanto, quem responderá a pergunta do programa de hoje será você. Nós vamos usar no programa um trecho de um curso da Quântica sobre liderança e trabalho em equipe, para que vocês consigam entender esses tipos de comportamento. Bom programa! Em seu livro Motivação nas Organizações, Cecília Bergamini Whittaker esclarece que a motivação de um indivíduo é fruto da combinação de 4 parâmetros. A realidade motivacional da pessoa, que é moldada pela história de sua vida particular e cultura que cerca o indivíduo, ou seja, o sistema de padrões de comportamento adquiridos próprios dos membros de uma sociedade, o ambiente natural em que o indivíduo vive e sua personalidade, que, dentre outras, é derivada das funções psíquicas que energizam o seu comportamento. Dentro desse último item, os indivíduos podem ser classificados de forma mais abrangente em 4 tipos de comportamento. Vamos conhecê-los? Primeiro, aqueles que possuem uma orientação participativa. Suas características são as seguintes. Com relação aos traços comportamentais, têm convicção pessoal de que o mais importante na vida é promover o valor que os outros têm. São descritos como prestativos, sendo sempre possível contar com a sua ajuda. Possuem grande sensibilidade com relação aos problemas dos demais. Eles se encontram em situações satisfatórias quando podem seguir uma orientação grupal, ou quando consultam pessoas e são consultados por elas, ou ainda quando usam os seus talentos pessoais para o desenvolvimento da organização, e, por fim, quando promovem o desenvolvimento dos talentos daqueles com os quais trabalha. Em contrapartida, esse tipo de pessoa se encontrará insatisfeita quando receber tratamento impessoal, ou quando for forçado a desenvolver atividades sem significado, ou quando sentir que as suas intenções não são reconhecidas, ou ainda quando tiver que conviver em meio a um clima de falsidade em que as pessoas não são levadas a sério. O segundo tipo de comportamento motivacional é chamado de orientação para ação. Neste caso, a atuação dos indivíduos tem os seguintes aspectos. Quanto aos traços comportamentais, trazem implícito o desejo de fazer com que as coisas aconteçam. Sentem grande atração por situações que são desafiados a demonstrar sua competência pessoal. O importante para eles não é aquilo que o mundo lhes apresenta como dado de realidade, mas aquilo que configuram como realidade para si mesmas. Esse tipo de indivíduo está satisfeito quando se sente desafiado a comprovar a sua eficiência, ou quando pode dirigir-se com autonomia, quando desenvolve atividades variadas, ou ainda quando é tratado de igual para igual sem medo. Em compensação, esses indivíduos não estão realizados quando se sentem cercados na sua ação e presos a rotinas desinteressantes, ou quando faltam objetivos claramente fixados, quando há falta de responsabilidade dos demais, ou quando sentem que é impossível controlar as variáveis que afetam sua performance.
O terceiro tipo de comportamento motivacional é chamado de orientação para manutenção. Os indivíduos que têm esse tipo de orientação podem ser identificados pela seguinte natureza. Novamente, quanto aos traços comportamentais, a clara preocupação com a segurança, fazendo com que construam cuidadosamente sua vida de maneira a se apoiarem em vitórias passadas. Isto leva as pessoas a se moverem mais lentamente para que possam garantir a boa qualidade daquilo que estiverem fazendo. Normalmente possuem raciocínio privilegiado. As pessoas desse tipo de orientação se sentem satisfeitas quando têm oportunidade de usar a lógica e a organização. Quando contam com tempo suficiente para garantir a boa qualidade daquilo que está sendo feito, ou quando dispõem de fontes confiáveis de consulta, ou ainda quando sentem que há coerência e justiça no trato com pessoas. Em contrapartida, estão insatisfeitos quando trabalham com informações confusas e incompletas, quando estão sujeitos a um clima de constantes mudanças, ou quando convivem com pessoas dadas a explosões emocionais, e ainda quando tratam os assuntos de forma incompleta e superficial. Por fim, existem aqueles que se valem de uma orientação para a conciliação. Estes indivíduos caracterizam-se pelo seguinte: quanto aos traços comportamentais, mostram como principal preocupação estar em sintonia com os demais. Socorrem-se maciçamente da negociação e procuram entender o ponto de vista dos outros. São, acima de tudo, flexíveis e estão dispostos a rever seus próprios pontos de vista com diplomacia e tato social. Estes indivíduos estão satisfeitos quando desfrutam de uma convivência social harmônica, ou quando contam com um ambiente flexível onde seja possível fazer concessões. Quando são reconhecidos como importantes dentro de um grupo, ou quando conhecem a repercussão social de suas ações. Esse tipo de indivíduo se sente insatisfeito quando é colocado em ridículo perante o grupo, quando precisa seguir normas e horários rígidos, quando se sente socialmente colocado de lado, ou quando estão num ambiente sério demais em que as pessoas se atritam constantemente. Mas e você? No fundo, retiradas as máscaras dos diversos papéis que a gente realiza nesta vida, por que tipo de comportamento você é guiado? Principalmente por que tipo de orientação? Responda a esta pergunta. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o nosso programa de hoje. Se gostaram do programa, cliquem na mãozinha logo abaixo do vídeo, transformando-a em azul. Se quiserem ler o post que originou este programa, também o endereço está logo abaixo do vídeo, bem como os nossos livros na Amazon e os nossos cursos na Udemy, além da referência do livro da professora Cecília Bergamini. Espero vocês no nosso próximo programa. Até lá!